Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Joy Clinic Podcast. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode desenvolver um treino simples, eficiente, que caiba na sua rotina e ainda seja divertido. Porque se ele não for divertido, não for eficiente, não faz sentido a gente começar por isso. Então, a gente trouxe uma pessoa extremamente relevante nesse segmento. É minha amiga pessoal, então assim, eu fico muito feliz que ela tenha visto, que é a Raquel Quartiero. E ela é uma educadora física, ela é uma empresária digital, ela já trabalhou com muitas pessoas, tanto fisicamente quanto digitalmente, ela realmente consegue esses resultados, porque é uma metodologia simples e que você consegue atender. Então vamos aprender um pouco mais com a Raquel hoje. Então, Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? O nosso objetivo hoje é mostrar como uma atividade física ela pode ser divertida, descomplicada e fazer parte da nossa rotina com o nosso calendário, né? Que são as maiores desculpas que a gente ouve. E eu queria primeiro que você me contasse como é que você saiu, derivou de um segmento onde você trabalhava em academias, fazia a parte de personal trainer e agora consegue ser essa pessoa que influencia pessoas, inspira pessoas que mesmo tendo mais de 40 anos nesse nosso projeto, 40 mais você, né? Elas conseguem resultados que caibam na agenda dela, que sejam divertidos e que ela consiga ter eficiência. Primeiro de tudo, né, eu tenho 41 anos, então o melhor impossível aqui tá com esse nome, né, o 40 mais você cabe aqui pra mim. E muito, eu diria que talvez 70% do meu público é 35 mais, 35 mais. Então, nessa idade, o que acontece com as mulheres? Bom, depois eu falo um pouquinho dessa galera, tu me perguntou Perfeito. como eu comecei, né, Exatamente. da onde eu vim com tudo É isso. que a gente quer ajudar, né? Já começa É, tu tratando. já começa a se empolgar, já começa a embalar, embalar, Boa, embalar. boa. Eu sou educadora física, né, me formei, eu já dou aula há mais de eu tenho 41. Eu comecei a dar aula antes da faculdade, porque eu treinei capoeira durante 20 anos, fiz arte marcial durante 20 anos, e comecei a dar aula muito cedo. Com 15, 16 anos eu comecei já a dar aula. E durante a minha adolescência eu sempre fui muito estimulada, infância, adolescência, pelos meus pais para fazer esporte. Então, fazer exercício, fazer um esporte foi algo natural para mim, não era algo que eu precisava me esforçar. E aí, ok, né, competi alguns esportes, treinei capoeira, e aí foram vindo outros esportes, né? Porque quando a gente gosta de esporte, tu é um cara assim Sim, também, vai né? O unificando, vai nosso unificando. hobby passa a ser aprender novos esportes, né? A Boa, gente usa o nosso tempo vago para aprender outras coisas. Ok, né, passou o tempo, sou piloto de balão, sou paraquedista, faço boa. dança de salão. Eu digo que eu faço um monte de coisa, não faço nada direito, mas eu faço um monte de coisa que eu gosto de fazer, né, de aprender a fazer. Quando eu acabei a faculdade e comecei a trabalhar como personal trainer, aí eu peguei um outro público que não tinha a ver com o esporte. E eu vi essas pessoas com muita dificuldade de fazer exercício, de gostar de fazer exercício. Eu pensava assim, cara, o que eu tenho de diferente que essas pessoas. O que não tá batendo aqui? Por que elas não gostam de fazer exercício? E aí foi caindo a ficha, né? Uhum. Exercícios chatos, repetitivos, onde a pessoa não se sente desafiada de uma maneira positiva, ou se divertindo, desbloqueando algumas habilidades, que é o que a gente sente no esporte, né? Ou ganhando habilidades emocionais. É lá, é ficar que nem um ratinho na esteira, caminhando, caminhando. Não que o cardio não tenha seu valor para a saúde, tem, obviamente. Mas as pessoas não gostam de fazer exercício justamente porque é algo que entedia elas. E elas não conseguem ver resultado também porque o treino não é o melhor, não leva para onde elas desejam. E aí nisso eu comecei, cara, o que eu preciso fazer? E aí ao longo desses anos eu fui desenvolvendo estratégias tanto de treino quanto de motivação nutricional. Não sou nutricionista, mas a gente tem que saber um básico para saber como orientar as pessoas. Eu fui desenvolvendo uma metodologia que coubesse no dia a dia e que mesmo as pessoas indo até uma academia, que era o que eu fazia na época, que elas se sentissem se divertindo de alguma maneira, que era, né, o meu background de esporte. Então eu passei a trabalhar muito com mulheres, emagrecimento, que até então não era o meu core. Meu core era performance, era esporte. Perfeito. E eu comecei a aliar tudo que eu trouxe do esporte, da mentalidade do esporte, e comecei a levar para dentro de uma metodologia de emagrecimento para pessoas que eram sedentárias, que não treinavam, e elas passaram a se divertir, começaram a treinar mesmo sendo preguiçosas. Ah, eu sou preguiçosa, não consigo treinar. Imagina todo tipo de pessoa que já passou por mim. Aquela que diz assim, não, mas eu já tentei de tudo e não consigo. Eu consegui dar um apoio para que ela, claro, dei o apoio para que ela se transformasse através da metodologia, mas lembrando, eu não sou super-herói de ninguém, né? Eu dou o apoio e o caminho. Eu não posso treinar por ninguém, eu não posso fazer a dieta por ninguém.
eu tô dando o apoio. E quem cumpre é a pessoa, né? Não é impossível. No dia que inventarem, né, David? No dia que inventarem ou aperta um botão e se transforma tudo, nossa função para muita gente vai ter acabado. A lógica é essa. A gente sempre fala, tanto na minha área como na cirurgia plástica, quanto na sua, que eu posso fazer tudo pelo paciente, né, como cirurgião, mas nunca a parte dele. A parte Essa dele é parte só dele tem dele. que ser feita. É muito relevante isso que você trouxe da relação esporte com treino, né? Que a gente realmente vê de maneiras diferentes. O esporte ele tem um componente de equipe, mesmo quando esportes individuais, né? Tipo, você fazia capoeira com arte marcial, eu faço jiu-jitsu há anos também. E os esportes individuais, na realidade, eles não são individuais, são coletivos no sentido de equipe por trás, a pessoa te ajudando, enfim. Então, tem muito essa ideia de equipe como um todo, tem muita ideia de resiliência mental, né? Você tá lá, não tem no zero days, né? Você não zera, você vai lá porque você gosta de fazer, sente aquele prazer. Essas pequenas vitórias que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente consegue uma posição, consegue colocar mais peso, fazer uma repetição mais adequada. Então, no final do dia, o esporte, ele trabalha a nossa mente, trabalha o nosso corpo. E tu teve esse grande mérito de transformar o treino, que a princípio a pessoa fazia porque tinha que fazer, que era uma obrigação, que não era uma coisa legal, pensando em saúde e transformar numa coisa que faça parte do lifestyle dela, que é o que a gente mais busca hoje, né? Ainda mais o paciente que quer ter longevidade. O conceito de longevidade é exatamente isso. Não é você viver muito, é você viver bem o tempo que você tiver que viver. Agora, viver com 90 anos e, poxa, tá numa cadeira de rodas não é interessante. Se você puder viver o máximo de tempo com a sua capacidade produtiva, sua capacidade funcional, e você poder aproveitar o que esse mundo entrega pra gente, essa abundância, essa é que é a ideia, né? E é interessante que você montou em 4 pilares, né? Montou em 4 pilares muito claros. Eu fiz o meu estudo, né? Você montou primeiro na mentalidade, depois no treino, nutrição e a comunidade. Então, explica pra gente como é que foi essa montagem da metodologia baseada nesses 4 pilares. Como é que você chegou nesse insight? A mentalidade é a base, né? A gente aprende isso muito no esporte. Não tem como separar corpo, mente, eu coloco aqui como espírito a nossa parte emocional. Chamo de espiritualidade não no sentido de uma conexão religiosa, não é sobre isso, é sobre ver de maneira holística, integral, como nós como seres humanos. A nossa mente está ali o tempo todo. O corpo, tudo que a gente vivencia através do corpo, está acontecendo transformações na nossa mente também, sejam físicas, sejam emocionais. Na parte física, a gente sabe tudo que o treino faz, né? Toda ativação de neurotransmissores, hormônios. O treino faz uma ativação da nossa farmacinha interna. Perfeito. É o melhor remédio, a melhor pílula, a pílula mais milagrosa do mundo, a gente tem a capacidade de ativar através do exercício. A nossa mente, ela vai se transformando junto com o exercício. Ela dá... tem 3 pilares ali na mentalidade, né? Primeiro, a gente precisa quebrar crenças limitantes a respeito da pessoa. Eu sou preguiçosa. Tem tantas afirmações que as pessoas fazem. Eu não tenho genética. Eu já passei dos 40, não tem mais como. Eu tenho problema na tireoide. Meu metabolismo é lento. Porque minha família, todo mundo é gordo, eu não consigo, porque todo mundo come muito, eu já não consigo. Então, tem tantas travas. Eu odeio treinar. Enquanto a pessoa continuar falando isso, A palavra tem poder. a palavra tem poder. Enquanto ela não ressignificar e falar isso de uma outra maneira, o mundo ela não vai ver isso de outra maneira. Então, em primeiro lugar, é necessário ela ressignificar e ampliar os horizontes dela a respeito daquilo. Por exemplo, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, é uma coisa que as pessoas falam demais. Isso repete demais. E é o seguinte, todos somos. Nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro é de bicho, né? O neocórtex aqui é algo muito recente na nossa história como seres humanos. A parte racional. O que mais comanda na gente é a nossa parte, tô falando grosso modo aqui, né? Para ficar fácil a explicação e de uma maneira simples. O cérebro quer economizar energia. Todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é a mesma coisa. O nosso cérebro quer economizar energia. Então, sim, somos procrastinadores meio de nascença. O cérebro quer economizar energia. Mas aí, qual é a sacada disso? Como é que eu vou fazer as coisas economizando energia, mas do jeito inteligente que me traga resultado? Então, o cérebro tem uma função bacana com isso, quando ele quer procrastinar e quando ele está meio preguiçoso. Na realidade, ele quer ser inteligente na forma de conduzir as coisas. Ele quer otimizar. Como é que a gente pode fazer isso? Um treino correto. Eu não vou fazer um treino que não vai ajudar, vai me trazer pouco resultado, ele não vai ser tão eficaz. Então, eu vou usar minha preguiça a meu favor. Quando eu digo assim, mas é que eu não tenho 1 hora por dia. Mas e se for 15?
Exatamente. Será que não dá? 15 eu tenho. Então, na parte de mentalidade, a gente negocia o tempo todo e vai quebrando crenças. Nos meus programas, os programas gravados também, o tempo todo eu tô fazendo pontos de mentalidade. Pontos de mentalidade. Às vezes eu tô abrindo o treino e digo assim: e aí, como é que tu tá hoje? Tá com preguiça de treinar? Não tá com muita vontade? Tá com disposição? Talvez tu esteja super afim de treinar, talvez não, mas se tu não tá afim, cara, tá tudo bem. Nem todo dia a gente acorda com vontade. A euforia não tá antes do treino. A euforia tá depois que a gente completa o treino. Então as pessoas confundem muitas coisas. É porque eu não tenho empolgação para treinar. Claro, quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Falando também, num grosso modo aqui, né? De uma maneira simplista. A recompensa do treino tá no final do treino. E não no início do treino. E é isso que as pessoas não sabem. E quando eu explico isso, digo assim, olha só, tu não precisa estar com vontade. O que tu tá esperando é no final da sessão. Sentir aquela euforia da pessoa. Nossa, nunca pensei nisso. Eu achei, Raquel, que tu acordava todo dia, jogando confete pra cima, querendo treinar. Eu disse, não é assim. O que eu espero é pelo final da sessão do treino, é o resultado do final dela. E eu visualizo aí os benefícios físicos ao longo do meu dia, depois os benefícios emocionais, como eu vou me sentir ao longo do meu dia, como vai ser o meu sono. E aí eu vou ajudando as pessoas a perceberem essa parte de mentalidade que vai facilitando para que ela treine. Eu posso dar o melhor treino do mundo, que dura 15 minutos, que vai trazer resultado estético, físico, de saúde, mas se eu não desbloquear essas pequenas coisas que a pessoa, essas pequenas crenças, a pessoa não segue. Porque todos os dias ela vai ficar face a face com, nossa, não tô com muita vontade de fazer isso agora. Todo dia vai acontecer isso com ela. E se ela não souber que resposta ela tem que dar para ela mesma, ela não vai conseguir prosseguir. E é isso que eu consigo fazer com as alunas. Que é o motivo para a ação, né? Quebra a crença, o motivo para a ação e a rotina para sequenciamento. Exatamente. E é interessante que isso é pautado, totalmente baseado em pesquisa científica. Então, né? Se você consegue, se você pensa nos principais neurotransmissores, né? Que é o que a gente chama dos neurotransmissores de felicidade: dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina. E os outros hormônios relacionados à regulação principal, que é o cortisol, barra adrenalina e adenosina, né? E a testosterona, se a gente pensar a nível de potência. Eles são todos equilibrados. E no treinamento físico que a gente faz, exatamente o que a gente faz, além de você fazer as atividades cerebrais, que elas ficam mais ativas, tem mais movimento sanguíneo, todos os benefícios que nós temos, você acaba atuando em cada um desses. Né? A dopamina, quando você tem um prazer relacionado a isso, né? A serotonina, quando você tem um senso de importância. A endorfina, pelo próprio treinamento especificamente. E a ocitocina, pelo efeito de comunidade. E aí, naturalmente, o teu cortisol é baixo, porque você tem a ideia de não estar sendo atacado, não está tendo o cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. E a testosterona, ela tende a aumentar, porque ela vai fazer esse processo de regulação. Então, só isso aí, você fica relativamente adito, né, a parte de treinamento. E as pesquisas baseadas em treinamento e hábitos, né, a construção de hábitos, é exatamente como você descreveu. Quando fizeram a principal pesquisa que teve, né, foi com 96 pessoas lá em Londres, eles tentaram medir quanto tempo demora para fazer um hábito de treinamento, um hábito de comer uma comida saudável, ou beber água todo dia, e eles colocaram essas 96 pessoas e começaram a pesquisar por 12 semanas. E eles perceberam que variou de 2 meses até 8 meses. E tipo, mas o que é que modificava uma pessoa para outra? Mais ou menos com essas desculpas que você falou. Tipo, não tenho genética, não tenho hábito, minha comunidade não funciona, minha comunidade funciona. E quando eles fizeram o levantamento geral, a média deu em torno de 66 dias, mas quando você tinha um hábito pequenininho, que é tipo só beber água, um hábito que é só comer uma maçã, você conseguia iniciozinho com 21 dias, 30 dias. Então, a pesquisa final chegou em 3 conclusões. Primeiro, você ter uma comunidade que te apoia, ou pelo menos que não te atrapalha, facilita muito o processo. Então, você sai lá dos 8 meses e começa a baixar na escala de hábito, que é entre 2 e 6 meses. Consegue entrar mais, vai diminuindo a resistência, né? O segundo, se você acha que você é o que você é, você tem tendência a seguir aquilo que você é. Então, nesse momento, mente para ti mesmo. O que mentir para ti mesmo é, não, vou fazer então só uma flexão. Aí só uma flexão depois que tá no chão, cara, uma flexão, vou fazer a segunda então vou fazer a terceira. Aí entra nesse conceito dos 15 minutos, né? E a terceira é que você falhar um dia, porque, enfim, não deu, tá cansado, viajou, ele não repercutiu em nada em relação ao resultado final, o outcome final da pesquisa. E aí tu vê, bateu tudo que você falou isso. E eu acho muito interessante isso de a gente ter as bases empíricas e ter as bases científicas já comprovadas, que aquela pessoa que vem com essa desculpa esfarrapada pra gente, fez, mas eu não posso, cara, desculpa, mas você pode até achar, mas é só, ciência é ciência, não se questiona. Foi treinado, foi batido.
medo. E além da ciência, a Raquel ainda entrega resultado, então que é a parte que você também não tem o que questionar. Então, qual é a próxima desculpa, né? Que é bate crença, entrega motivação e entrega base de comparação. Que é, pô, mas se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Cara, não sei o que eu estou dizendo, é a ciência do mundo inteiro, são meta-análises. Então, assim, bem-vindo ao mundo real. E o mundo real é esse, assim, depende muito mais dela saber o que quer do que da gente fazer o que tem que ser feito, né? Porque a base todo mundo já sabe. Basicamente, por isso que o seu trabalho é tão bom, assim, ele dá a real Tu com falou a resultado. mesma coisa que eu falei agora num outro, Na outra vertente. numa outra perspectiva, explicando que cada neurotransmissor que está sendo liberado naquele Exatamente. momento. Quando eu faço a pessoa, antes do treino, visualizar o que ela vai sentir no final da sessão, eu já estou fazendo, e se eu junto, faço um senso de importância ali para ela, né, de ela se sentir importante fazendo aquilo, eu já estou liberando serotonina com um pouco de dopamina ali, porque ela já está antecipando o que ela vai receber daqui um pouquinho mais. Exatamente. E a dopamina, ele motivação, né? Ele dá um impulso pra gente ir adiante. Então, quando a gente entende esses mecanismos neurais, neurotransmissores, a gente entende o que a gente tem que fazer em cada etapa. E é isso que eu traduzo em formato de ações para as alunas. Que é o design de hábitos, né? Que é o ABC, né? O A de ancoramento ali, que você começa, o B de behavior, que é comportamento, e o C de reward, o C de celebração, que seria a celebração neurocientífica, né? Só que o paciente, enfim, o atleta, ele tem tendência a ver a parte do espelho, né? Mas ele não percebeu que antes de aparecer no espelho, aparece aqui dentro. E essa mentalidade, com os 3 comportamentos, as 3 bases do triângulo, né? As afirmações positivas e que possam ser bancadas, né? Que sejam realistas. A forma como onde você foca, o exercício é ruim porque você está falando que é ruim ou ruim porque você não quer fazer o que tem que ser feito. E a terceira parte é você entendendo que se você não trabalha esse processo com a sua fisiologia, ela vai falhar em um dado momento. E a fisiologia é isso, é o famoso na marra. Só que ela não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas de treinamento. Só inicia, se compromete a iniciar. Depois que iniciou, se você fez isso, esse é o teu No Zero Days, é o teu big win do dia, mas na prática, você faz uma vez, não foi tão difícil assim, faço 2, faço 3, faço 4, isso serve para tudo. São as pequenas vitórias, né? Gente, eu tenho programas de 7 minutos por dia. Não, 7? 7 minutos e com resultado? Dia, e com resultado. Boa. Porque é um passinho de cada vez. Eu passei agora, David, passei 3 anos e meio, até mês passado, treinando apenas em casa, do início da pandemia até agora, eu estava treinando apenas em casa. Raquel, tu fazia só com peso corporal? Não, eu tenho peso, né? Eu tenho peso em casa. Mas é simples, tenho 2 a 3 pares de dumbbell, de halteres, né? Uma barra com um pouquinho de carga ali. E a minha intensidade para um nível avançado requer um pouquinho de carga. E aí as pessoas me param e perguntam assim, Raquel, mas tu estava treinando só em casa mesmo? Não, me fala a verdade aqui. Me fala a verdade. Só para mim, só para mim. Só para mim aqui. E eu digo para elas assim, por que tu acredita? Elas assim, porque a gente vê as pessoas em academia forte, as pessoas criam associações. Exatamente. Porque viu a foto de gente que vai na academia grande. Aí não viu foto de gente que está em casa grande, daí acha grande ou Sim. Com resultado estético, de saúde, diz assim, não é possível, porque não houve essa associação. E o que eu digo não é o local que determina o resultado que tu vai ter, e sim a metodologia utilizada que determina. Não é quantidade de equipamentos dentro de uma academia que determina o teu resultado, e sim a metodologia utilizada. Então, e eu treinava no máximo 15 minutos por dia. Fantástico. No máximo 15 minutos por dia. Então, tu vê, quando a gente ganha a mentalidade e prova que é possível, né? O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele explica claramente que pequenos hábitos, pequenininhos, assim, que vão masterizando um processo, deixando o processo mais fácil, né? Deixando ele mais fácil, deixando mais lógico e deixando mais automatizado, ele consegue que as pessoas sigam o cronograma. Eles mantêm o cronograma, que é basicamente o que você faz. E a pessoa fica tendo menos desculpas endógenas, né? Ela não consegue ter a desculpa dela mesma, aí acaba ficando até vergonhoso. Mas qual a desculpa que eu vou inventar agora, já que ela quebrou todas as minhas objeções, né? Então, essa é a grande magia da gente poder trabalhar essa parte neurocientífica aplicada. Pai, tu aplica muito bem, eu aprendo muito contigo. E depois que a gente entende a parte de mentalidade, e não vai sair dela, vai ficar indo e voltando, né? Como é que você entende a parte de treinamento físico propriamente dito? Porque 15 minutos ou 7 minutos, enfim, pelo menos até onde eu sei, e é legal que você vai me corrigir,
Quando eu fazia os treinamentos muito curtos para época de campeonato, para não perder massa muscular quando estava viajando, coisas desse tipo, eu fazia treinamentos muito compostos, assim, grandes grupos musculares, alguns sprints e algumas atividades de core, que era o que dava para fazer. E era o que me mantinha sem perder massa muscular. Ainda é assim? Mudou alguma coisa? Existe alguma base científica baseada nisso? É o que você utiliza hoje? Dentro da metodologia que eu apliquei, eu uso duas coisas que funcionam demais. Antes de falar o que funciona bastante, eu vou falar erros que as O pessoas... que não funciona. Deixa eu te falar primeiro o que não funciona. Primeiro erro que as pessoas cometem. Para eu perder barriga e secar a barriga, eu quero emagrecer, eu vou fazer esteira. E vou caminhar 1 hora por dia. E é isso que eu vou fazer, porque é isso que vai fazer eu queimar gordura. Aí, normalmente, quem começa a fazer só esteira, a pessoa vai fazer uma dieta restritiva demais. Restritiva sem nutrientes que deve, sem a divisão de macronutrientes como precisa, carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais faltando. Então, a dieta tá ruim. A pessoa acha que ela precisa passar fome para poder emagrecer e faz tudo errado. E aí vai só caminhar. O que acontece é que a pessoa pode até perder peso de balança, na balança, mas na realidade ela está perdendo grande parte disso em massa muscular. Exatamente. E não em gordura. Aí a pessoa emagrece, fica flácida, cabelo fica ruim, pele fica ruim. Raquel, tô até com mais celulite, emagreci, mas eu continuo com celulite, emagreci, mas eu continuo com barriga. Nossa, minha bunda caiu, tá? Claro, não é isso. Sim, não é isso. São erros. Vai perder até 25% da massa muscular e vai perder fazendo isso. Sabe que isso é o meu dia a dia, né? Eu vou fazer um procedimento de cirurgia em alguém, eu fiz, olha, eu preciso melhorar o teu core muscular, preciso melhorar a reserva muscular como um todo. Eu fiz, não, doutor, mas eu malho todo dia. Mas o que você faz lá? Eu fiz, eu faço bicicleta e fico lá. Eu fico caminhando e fico lá. Eu fiz, cara, tu tá quebrando tudo que eu preciso. Mas por que eu fico tão flácido? Meu personal não é bom? Disse, não, ninguém falou isso. O que ele está dizendo para você é que a estratégia que você está me buscando para ficar definida, ou fazer uma lipo de definição, coisa desse tipo, não está me ajudando em nada. Se você não perder peso nenhum, a balança ficar igual, mas você ganhar massa muscular na bioimpedância comparativa, é o que me interessa. Mas eu não quero ficar musculosa. Não, tipo, você não vai ficar. Olha, para ficar musculosa dá trabalho, amiga. Não, você não vai conseguir assim tão fácil. Eu brinco, as pessoas dizem assim, não, mas é que eu tenho medo de ficar muito forte. Assim, nem que tu tente, tu vai conseguir. Se tu tentar demais, ainda assim vai ser difícil. Então não te preocupe. Se tu conseguir, tu me ensina, tá? Porque é difícil. Porque olha, e na pior das hipóteses, vamos dizer que tu consiga. Na pior das hipóteses, conseguir. Para 1 semana que já volta tudo normal, tá tudo certo. Então não precisa se preocupar com isso. Então, para a gente conseguir, é importante... Bom, falei do primeiro erro, né? O segundo erro é fazer essa dieta restritiva. Então, une essas duas coisas... Catástrofe. Terceiro, a pessoa diz assim, eu tô com gordurinha na parte interna da coxa. Aí fica fazendo só exercício de adução, fechando a perna, achando que vai queimar gordura localizada. Ou vou fazer abdominal, por lado aqui, ó. Porque isso vai queimar gordura. Boa. E as pessoas não entendem que não é um exercício localizado que queima gordura. E aí é importante entender o conceito do que vai trazer resultado. A gordura, é importante entender. A gordura a gente perde de uma maneira geral. Normalmente, isso tu vai poder explicar melhor do que eu. Normalmente, quando a gente está reduzindo gordura, a gente perde primeiro das extremidades na direção do centro. Eu não estou perdendo nada no centro? Sim, está perdendo sim, mas numa velocidade um pouquinho menor do que perdeu nas extremidades. Normalmente a pessoa aparece até com o rosto mais magro antes de perder muita barriguinha, né? Então, existe um time para isso, né? Existe um time de entender que é o corpo quem manda na forma de perder gordura e não tem um exercício específico que tu faça que vá perder. O que vai fazer, então, perder gordura de uma maneira um pouco mais acelerada? Falei dos erros, né? Mais um erro. Mais um erro. Que é esse aqui, fazer exercício só isolado. Eu vou pra academia, faço só tríceps, faço só bíceps, faço só abdominal. Isso não vai gerar resultado. Por quê? Em primeiro lugar, o que comanda emagrecimento e ganho de massa muscular, a famosa, eu quero ficar definida e torneada, é estar com os hormônios trabalhando bem. Exatamente. Se os hormônios não estão trabalhando bem, não existe resultado. E tem tipos de exercício que ativam mais a nossa produção hormonal de GH, hormônio do crescimento, testosterona, enfim, hormônios que contribuem para a queima de gordura e para o ganho de massa muscular. Quais são esses dois tipos de exercício? Primeiro, o treino de força, usando grandes grupos musculares. Então, fazer agachamento, exercícios que usem mais de uma articulação. Isso vai fazer com que a gente tenha uma liberação maior
São os treinos compostos. Os treinos compostos que a gente pode falar. Eu chamo de treinar grupos multiarticulares. Então, fundamental. Tem um estudo que mostra, que comparou quem ganhava mais bíceps, circunferência de bíceps. Um grupo só treinava bíceps e o outro grupo só fazia agachamento. O grupo que mais cresceu bíceps foi o grupo que fez agachamento. E não o grupo que fez bíceps. E é interessante porque, para quem estuda, é óbvio isso aí, porque você faz estimulação global, né? Pra gente é óbvio. Exatamente, é muito louco. Mas para as pessoas não é óbvio. Mas como assim? Por quê? Porque quem manda são os hormônios. Exatamente. Fazer agachamento libera muito mais GH, testosterona, do que fazer só a rosca direta. Então, fica aqui. Primeiro conceito, que daí ninguém nunca mais vai te enganar aí na internet, onde já estiver buscando. Exercício que vai queimar a gordura da patinha na coxa. Não tem isso. Não tem. O que vai queimar é fazer uma ativação hormonal. Para isso, como eu falei, para fazer essa ativação hormonal, treino de força, usando principalmente grandes grupos musculares. Fazer isolados, eu quero fazer só bíceps, só tríceps, só glúteo 4 apoios. Pode, mas faz no final do treino. Faz no finalzinho, depois de fazer o que deve ser feito para ativação hormonal. Segundo tipo de método que ajuda nessa otimização tanto de gasto calórico quanto de liberação de hormônios é o HIIT, é o High Intensity Interval Training, que é o intervalado de alta intensidade e curta duração. Quando a gente une os dois no mesmo treino, tu está otimizando completamente o tempo. Então, eu posso usar exercícios compostos, como tu fala, multiarticulares, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o HIIT. Então, por isso que é fácil treinar em 15 minutos. É mais intenso? É um pouco mais intenso. E como é que seria, assim, vamos dizer, um treinamento simples, uma paciente de 40 anos que está, não digo que ela está começando agora, mas que ela tem uma pessoa normal. Pessoa normal, como é que seria um treinamento intensivo, um high intensive, mais 3 exercícios de grupo muscular para ela conseguir fazer em 15 minutos? Qual seria um descritivo básico? Vou dar um exemplo assim? bem simples, bem basal, bem basal. Vamos escolher 3 exercícios. Agachamento, flexão. Perfeito. E um abdominal. Pode ser um abdominalzinho tradicional. Aquele padrão. Faz 20 segundos de cada um dos exercícios para 10 segundos de descanso e faz isso durante 12 minutos. Perfeito. Vai dar, deixa eu pensar, deve dar umas 20 vezes, mais ou menos, de 20 segundos de exercício. 20 segundos de agachamento, 10 segundos de descanso. 20 segundos de apoio, 10 segundos de descanso, 20 segundos de abdominal. E faz isso de maneira cíclica. Tu vai ver que na metade dos 6 minutos já tá aqui, ó. Já tá. E esse fato de ter menos intervalo é o que a gente considera de HIIT, correto? Sim, é o que a gente vai considerar HIIT. Porque a frequência cardíaca nisso vai aumentar bastante também. Esse era o ponto que eu queria chegar. Às vezes o paciente, o cliente, o atleta, né? Ele faz o exercício e descansa, vai pro celular, fica conversando com os amigos. Eu brinco que na academia eu sou meio autista, né? Chego lá, baixa a cabecinha, boto o som e... o cara não fala com ninguém, não. Cara, o treino é o treino. Assim, não dá tempo, se eu descansar demais, eu perdi o HIIT. Aí a frequência cardíaca, ela baixa e eu perco o objetivo daquele treinamento mais rápido. Isso no esporte, isso não tem, porque o esporte é contato físico, ele tá correndo, tá arte marcial, então a gente acaba não se dando conta que no treino a gente tem que tentar emular o mesmo processo, né? Exatamente. Senão a gente vai perdendo esse benefício. E o mais interessante que você falou em relação aos hormônios, que tanto o GH quanto a testosterona, é que eles são autorregulados e são contrarregulados pelo cortisol, né? E para quem não conhece, o processo de medo, quando a gente tem, tô com medo de alguma coisa, eu me sinto ameaçado, ele ativa uma reação em cadeia na nossa pituitária, então ela vai liberando os hormônios de forma de criação, de liberação hormonal, né, que ele desemboca na adrenalina, que é pra gente ter aquela ação direta, para ou fugir, ou lutar, luta enfim. E fuga. Só que quando você entra no processo de luta e fuga, e você percebe que não é uma ameaça real, o organismo naturalmente ele vai lá para adrenal e faz assim, cara, levanta um pouquinho de cortisol aí, porque vai que é de verdade. O organismo está pensando dessa maneira, o cérebro. E ele mantém um cortisol alto, que é o que a gente chama de estresse popularmente, né? E esse estresse alto, o cortisol muito alto, ele cai, além de cair nossa imunidade, ele inibe a produção dos hormônios de crescimento, os hormônios de crescimento, GH, testosterona, enfim, e aumenta muito a chance de doenças pra gente e também a capacidade de síntese. Então, aquele papo, né? Antes de fazer o que funciona, né? Antes de fazer o que funciona, vamos tirar o que está atrapalhando, né? E aí pensa, mas eu sou muito estressado. Cara, então já sabe o motivo pra você não crescer, cara. Já sabe o motivo pra você não fazer nada. Você não dorme direito. O teu ciclo circadiano é todo ralado. Você nunca tá em homeostase, sempre tá em alostase. Assim, sempre tentando compensar o que deu errado. Você quer ser altamente produtivo, mas se movimentando, mas não evoluindo.
Não tem como, cara, desculpa, mas E só reclamando da vida, né? não tem O como. dia inteiro Então, negativo. então, voltamos para a mentalidade. Então, gente, vocês vão perceber que a gente vai e volta toda vez, porque no final do dia a fisiologia e a mentalidade elas entram casadas, né? Pensamento, sentimento, comportamento. E nesse treinamento, a pessoa fez grandes grupos musculares, né? A parte articular, fez em mecanismo de HIIT, com um descanso um pouco menor, exatamente para aumentar a frequência cardíaca, mas sem infartar, pelo amor de Deus, né? Ele se comprometeu com esse processo, teve a mentalidade que se comprometeu, botou na agenda lá no calendário para a coisa acontecer, nem que seja pouquinho. Eu entro agora na parte nutricional. E na parte nutricional, começando com essa mesma loja, tirando as coisas erradas, assim, quais são os 3 principais erros que você percebe que na parte nutricional, eu tenho os meus, eu queria que você falasse os seus, que a gente olha assim quando a pessoa fala assim, não, tu tá brincando comigo, né, que tá falando isso pra mim. Então, quais são os 3 que você ouve mais relacionados à parte nutricional com mentalidade e a parte de treinamento? Acho que é um primeiro grande erro que as pessoas cometem, pra gente que é da área da saúde, parece incompreensível ter esse erro, mas as pessoas não sabem o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. As pessoas não sabem. Aí tu orienta. É importante comer carboidrato numa refeição. Aí a pessoa faz uma foto do prato, só carboidrato. Tá bom de proteína? Assim, tu diz, não tá bom, não tem nada de proteína aí. Então eu digo que questões básicas de nutrição, todos nós temos que dominar. E não precisa ser nutricionista para falar. Isso devia ser ensinado na escola. Porque se fosse ensinado na escola essas questões básicas, talvez a gente não tivesse tanta obesidade, tantos problemas que a gente sabe decorrentes, que é a maior epidemia mundial, né? Perfeito. Tá ligado ao sedentarismo e ao estilo de vida, tanto sedentário quanto da alimentação. A gente adoece por causa da nossa alimentação. Então, erro. As pessoas não sabem o que elas estão realmente comendo. Isso é um primeiro grande erro. Segundo, elas acham que para poder ter saúde e um corpo bacana, elas não podem nunca mais comer de maneira prazerosa. É tudo ou nada. E agora tem que comer só coisa que eu não gosto. E tem que ser sofrido, e tem que ser ruim. E agora eu não posso mais comer doce. É como se a pessoa estivesse se dando chibatada, assim, né? Se martirizando. Não posso doce, não posso nada, é no tudo ou nada. Só que isso não dura. Não dura. Vai chegar no final de semana, a pessoa tá compulsiva, ela tá... Daí vai comer até o pé da mesa. Eu digo que vem a capivara raivosa, sabe? Uma capivara raivosa, ela ataca, ela vem que nem um javali, né? Aí eu faço uma brincadeira que na hora que entra no ciclo da compulsão, a pessoa foi lá, fez 1 hora de aeróbio, aquela caminhadinha, aí vai pra frente do espelho, não mudou nada, né? Uma semana depois não mudou nada. Passou a semana inteira comendo que nem passarinho, nada do que gosta, sem comer nutrientes que deve, né? Tudo errado. Olha no espelho, não adiantou nada. Daí vem a capivara raivosa e diz assim, é sexta-feira. Vai lá. Sextou. Tu merece comer um pouquinho. Vai lá, come aquela pizza. Daí come uma pizza e come a pizza inteira. Aí o que começou sexta-feira vai terminar só no domingo à noite. Feijoada, cervejada, churrascada, tudo, né? Todas as gorduras hidrogenadas e pote de sorvete, tudo, né? No final do domingo à noite, obviamente a pessoa tá inchada, tá retida. Ela vai se olhar no espelho e vai dizer assim, nossa, tá esquisito. E vai dizer assim, eu sou fraca mesmo. Eu é que não consigo segurar minha onda, eu não dou conta. Claro, fazendo desse jeito, quem é que vai dar conta? Quando eu digo para as pessoas que o meu segredo é o que eu digo que é a regra 80-20. Assim, como assim regra 80-20? Assim, cara, todos os dias eu como doce. A pessoa assim, não, aqui eu tô todo dia comendo doce, não pode. Exatamente. Aí eu digo assim, tem semanas que minha janta todos os dias é pipoca doce. Não pode. Como é que tu consegue isso? Eu digo, eu tenho mais liberdade para comer do que tu imagina. Provavelmente eu como mais besteiras do que talvez tu coma. Só que eu sei como colocar isso na alimentação de uma maneira certa, estratégica, sem passar vontade. Então, dá para emagrecer comendo um docinho todos os dias. Dá para ficar definida comendo alguma coisinha que tu gosta todos os dias. Quando a gente sabe fazer isso da maneira certa, tá tudo certo. O que é 80-20? 80% da minha semana eu como certinho, bem. E aí, nesses 80%, as pessoas erram demais. Eu vou começar a fazer dieta. Aí, de manhã, ela come um prato de aveia com iogurte cheio de açúcar. Aí, mais um suco de laranja atolado de adoçante artificial. Não, eu tô fazendo um café da manhã certinho. Às vezes tem a Coca-Cola zero também, né? Porque é zero, né? Não, essa vem meio-dia. Vem no meio da manhã a barrinha de cereal. Perfeito. Né, a barrinha de cereal.
Aí, meio-dia, ela come uma folha de alface, uma rodela de tomate, daí vai lá, enche o prato de carboidrato de novo. Come um pedacinho de carne bem pequenininha, né? Uma proteína bem pequenininha. E não, vamos tomar uma Coca Zero, porque pra não engordar. Cara, já deu tudo errado, já gastou toda. Ela tá achando que tá fazendo 80% dela certo, mas tá fazendo tudo errado. Né? Tá fazendo tudo errado. Aqui a gente tá falando de excesso de carboidrato. O carboidrato é vilão? Lógico que não. Mas grande parte das pessoas consomem muito mais do que precisa e na hora errada, né? De maneira estrategicamente que não cabe, né? E tem muita lógica do índice glicêmico, né? Se o paciente, se a pessoa que tem uma tendência para comer carboidratos com um alto índice glicêmico, que não tem uma liberação muito alta, vai bagunçar toda também a liberação de insulina. Então acaba ficando resistente no decorrer do tempo. Então é aquela brincadeira assim, o problema não é comer batata, é qual batata. Assim, tem a batata E doce. quanta batata? Tem a batata doce e a batata branca, né? Tem qual batata você está comendo. O problema não é comer só proteína, mas qual proteína você está comendo e como é que é o preparo dela, de que maneira foi preparada. E esse ponto que você bateu muito forte, que faz muito sentido para mim, que é, poxa, existe uma diferença entre hábito e uma diferença de força de vontade. Não brinca com a tua força de vontade. Porque você vai ficar usando sua força de vontade para a parte alimentar, ela vai faltar nas decisões diárias do dia a dia. E se a gente está falando para esse público especificamente acima dos 40 anos, são pessoas que, poxa, já têm a nível de trabalho, a nível de vida, filho, já as coisas tem que tomar várias decisões no decorrer do dia. Isso depender, que a tua dieta depende da tua força de vontade para deixar de comer algo, e você não tiver nenhum reward, não tiver nenhuma celebração, um pequeno docinho, coisa desse tipo, que não bagunce a tua dieta, mas que traga um tipo de celebração pessoal, uma dopamina leve, você falha. Isso a gente sabe, pô, na época a gente era competidor e, caramba, ficava chupadão lá, tinha que ter alguma coisa, tipo, cara, valeu a pena, sabe? Fiz tudo certinho, me dá só um pedacinho, aquele chocolate 70%, assim, um pouquinho, não a barra inteira, né? Então é interessante que a gente tem, quando você faz o design da dieta, que você entenda que os carboidratos não são inimigos, só porque de alto índice glicêmico, você entenda que nem todas as proteínas são boas, tem as proteínas que você tem que cuidar como é que foi preparada, e a parte de gordura, de forma alguma, era ruim também. Depende de que tipo, para qual objetivo que ela está fazendo no seu processo, né? E como é que você vai montar esse circuito baseado no treino e baseado na sua mentalidade. E você não tem nenhum problema você se dar um pequeno presente se o dever de casa foi feito, né? A gente fala isso com as crianças, né? Ó, faz o dever que depois você joga videogame, mas não ao contrário. Porque senão você acaba. A linha da dopamina, que é uma linha egoísta, né? Ela é bem diferente da linha da serotonina, que é uma linha mais assim, de tipo, eu orgulhoso de mim mesmo e as pessoas orgulhosas de mim, né? Então acaba que trabalhar na linha de hábito, onde ela fica, onde o meu willpower, né? Meu poder de tomada de decisão começa a ficar menor porque ele virou automatizado, é a maneira mais inteligente de manter uma dieta. Que é aquela dieta que a gente gosta de tomar, não é uma coisa ruim, mas que ela tem uma cadênciazinha, que é o design do teu dia, né? Aliás, fez calendário, vai funcionar. Agora você fica não sei o que eu vou fazer amanhã. Cara, isso é um perigo. Então faz uma lista antes do que você fez, seja com o seu nutricionista, seja com a sua família. E uma coisa que faz muito sentido para mim, que é que é o nosso quarto ponto, é combina com a família. Porque, cara, a pior coisa que tem, assim, é quando você tá na dieta, tentando mudar de vida, tentando mudando sua mentalidade, e aí o seu cônjuge, sua família, seus amigos, eles começam a te sabotar. Assim, não, é só hoje, cara, como assim? Uma cervejinha? Não, capaz. Não, só uma friturinha, pô. Olha aqui, ó, tá olhando pra você a batata frita e tal. E aí, tu já usou todo o teu dia trabalhando enlouquecido com criança em colégio e tal, e você, cara, tá, beleza. Todos os 4 itens anteriores foi pro barro. Trabalhou mentalidade com a Raquel, trabalhou os treinos compostos, trabalhou nutrição, fez o teu design, aí tu anda com as pessoas, entre aspas, vou dizer as pessoas erradas, mas que não estão na mesma vibe que você. Então, como é que a comunidade implica nisso no resultado da pessoa? Nisso junto, pode haver uma flexibilidade. Quando a gente entende bem essa regra 80-20, eu posso gastar os meus 20%, vamos dizer, de chutar o balde do jeito que eu quiser. Eu posso gastar esse 20% um pouquinho todos os dias. Sim. Eu posso passar 3, 4 dias fazendo 100% certinho e liberar uma cota maior para um determinado dia. Então, o negócio não é botar uma regra rígida de que, não, essa semana de segunda a sexta eu vou comer 100% e só no sábado eu vou comer vou gastar a cota de 20% de porcaria, vamos dizer assim. Mas pode ser que na quarta-feira tenha um happy hour com os amigos. E tu pode flexibilizar e trazer um pouquinho daquela cota do 20% para cá e tá tudo bem. Tá tudo certo. Desde que tu pense numa janela de 7 dias e dentro desses 7 dias esse 20% esteja sempre ajustado.
olhar 3 dias para lá, 4 dias para cá, né? Separa Sim, a vai metade da equilibrando. semana e vai equilibrando. Então não precisa ser. Vai ter vezes que a pessoa vai ter que ser firme, como tu falou. Cara, hoje não tá valendo eu tomar essa cerveja hoje. Não tá valendo gastar minha cota do 20%. Então muitas vezes a gente passa assim, cara, será que vale eu gastar essa cota de 20% nesse, sei lá, esse docinho aqui, mas tá uma cara esquisita esse doce, não vale eu gastar. Vou deixar para uma outra coisa que seja mais prazerosa para mim. Então a gente passa a negociar com a nossa capivara raivosa aqui, dizendo assim, tem problema, vou te dar uns pedacinhos, mas calma, vale a pena a gente comer isso aí? Não vale, vamos deixar para depois. Então dá para ter flexibilidade sim, desde que tu entenda o princípio maior, né? Perfeito. Olhar essa janela de 7 dias. É o básico que funciona, né? O básico ainda funciona, né? Se você fizer de maneira adequada, funciona. E essa questão da comunidade, as pessoas que a gente convive, se ela souber que a gente está nessa busca, né? Nesse momento, pelo menos quem gosta de Elas você, ajudam, né? quem gosta de você tende a ajudar. É como você faz também nos seus programas, né? Você quase um Alcoólicos Anônimos, né? Assim, só que no bom sentido da palavra. E se você prestar atenção, a comunidade CrossFit é assim, né? Eles se ajudam, a gente do Jiu-Jitsu, os caras se ajudam também. Então, Essa é uma parte muito legal do esporte, né? que tu, poxa, tu olha assim, pô, tu olha teus amigos, cara, eu vou querendo treinar com aquele meu amigo lá, e a gente se ajuda mutuamente, os dois crescem juntos, existe um... até peguei uma anotação pra gente, o estudo que foi feito em 1976, né, as pessoas de Harvard lá, eles fizeram um estudo acompanhando as pessoas por 80 anos, para saber o que era o único componente específico para responder a pergunta o que é que fazia as pessoas felizes no final da vida. E, poxa, tinha pessoas lá que chegaram a ser presidentes dos Estados Unidos, né? E no final do dia, o componente isolado, lógico, tem vários outros componentes relacionados com hábitos, mas o componente isolado era as pessoas ao seu redor. Era O tempo gasto com amigos, né? a segurança social. E a segurança social é separada em alguns itens específicos, que é a segurança social relacionada. Eu sei que eu tenho para quem ligar quando eu tiver um problema. A base da psicologia positiva é essa também, né? É dar risadas com os amigos, as pessoas juntos, que estimulando bem essa parte da ocitocina, estimulando bem essa parte da serotonina. Sou importante para alguém, do que isoladamente a parte financeira, isoladamente a parte de atividade física, isoladamente a parte nutricional. Então, quando você consegue trabalhar a mentalidade, inspirar e infectar, no caso, contaminar as pessoas com sua empolgação, que estão ao seu redor, elas entram na mesma jornada Na mesma frequência, né? na mesma jornada de treino e alimentação. Eu achei tão interessante a maneira como você construiu os pilares, que eu visualizei exatamente assim: mentalidade, aí treino, alimentação e no final comunidade, porque são os que abraçam o meio. É assim, quando você tem uma comunidade de pessoas e você tem uma mentalidade que tem o mesmo propósito, os mesmos valores, os mesmos objetivos, a alimentação e o treino, eles acabam sendo subproduto desse comportamento. Completamente. E um outro estudo muito clássico, que é o estudo fizeram um estudo também na mesma escola, lá em Harvard, acompanhando pessoas que tinham doenças cardíacas, né? Quem tinha uma chance maior para ter infarto agudo do miocárdio. E até virou um livro, o nome é Connected. E os caras pesquisando, pô, quem é que tem mais chance de ter doença cardíaca aqui? Aí pesquisaram assim, pô, olha, naturalmente tem uma relação direta com a obesidade, né? Aí pegou pessoas de obesidade pela bioimpedância, botou, e o cara botou num painel com os clusters, assim, fulano, ciclano, começou as bolinhas, tudo ao redor, bolinhas. Aí o pesquisador ficou mais longe, olhou as bolinhas assim, cara, tu percebeu que a galera meio obesa, é meio tudo juntinho, assim, é meio que vizinho, e o pessoal meio fitness tá ali, o pessoal meio assim, e tu percebeu que existe uma relação de sobreposição em relação às doenças relacionadas a isso? Será que... Aí um cara de psicologia fez, cara, será que tem esse comportamento também associado com outras coisas? Aí os caras começaram a pesquisar. Aí pesquisaram em câmbio financeiro, que é quantidade de dinheiro, índice de divórcio e pequenos delitos, né? E eles começaram a botar as bolas uma em cima da outra, e começou a perceber que existia uma confluência. E chegaram Uma correlação. chegaram a uma conclusão estatística de que uma pessoa... Tipo, eu sou teu amigo, se você é obesa e eu não sou, você me influencia mais do que 20% pelo ser obeso. E se você é amigo de uma terceira pessoa, mas eu não conheço a terceira pessoa, aliás, não conheço você, acaba que o fato de você ser amigo daquela pessoa, mesmo eu não conhecendo ela, ela vai te influenciar em 20, vai influenciar em 10. E aquela pessoa tiver outra pessoa, ela vai influenciar esse segundo em 20, você em 10 e eu em 5. Então, por tabela, eu sou influenciado pela terceira sequência de geração. E eles entenderam que, como saúde pública nos Estados Unidos, eles deveriam educar essa primeira pessoa para passar para as outras restantes. E ficou um estudo clássico, assim, tudo derivou de uma observação de parede. O cara falou assim, cara, que engraçado, né? Pessoas obesas são iguais, o infarto é igual, mas as ricas também, e as pobres também. E então, no final do dia, você vê que todos os trabalhos acabam confluindo para a mesma coisa. Com quem tu anda, né? Você acaba sendo influenciado por ela, ou você escolhe com quem tu anda.
Então não é muito mais, né? Me diga quem tu, quem tu és. É tipo, quem tu escolhe para andar, né? E quem tu escolhe para influenciar. Porque quem tá falando, quem tá usando como desculpa, que é, voltando pro início, né? Ah, mas meu marido não me apoia. Ah, meus amigos não apoiam. Não é que você vai mandar eles embora, tá, gente? É você ter uma conversa franca, comentar, mostrar esse podcast. Olha, o amor, olha como é que tá acontecendo se a gente não tiver um hábito saudável e a gente abraçar o meio, que é treino e alimentação. A nossa relação vai piorar, aumenta o índice de insatisfação, de infelicidade. E aí faz a pergunta clássica: a gente não quer ser feliz? E tu, pá, eu quer. Então, vamos ouvir um pouco a Raquel e ficar no meio ali, sabe? Alimentaçãozinha, treinozinho, mudar a nossa mentalidade e o nosso meio ao redor. A gente vai sofrer resistência, mas vale a pena, você paga no final. Não sou eu que estou dizendo, não, trabalho científico, que é o livro. Então, é o que você percebe também na comunidade que treina com você, as pessoas? Completamente. A razão de criar comunidade é essa. É por todo esse contágio social. Se eu tô andando, a gente somos seres que a gente quer ser aprovado e quer ter Quer ser pertencimento. amado, exatamente. Nós queremos ser amados. E pra gente ser amado, a gente entra em congruência com quem tá perto da gente. Por mais que essas pessoas não tenham hábitos legais, a gente acaba ficando congruente com elas e fazendo coisas parecidas porque a gente quer ser amado. Você quer ser aceito, né? A nossa vontade de ser aceito, ser amado, é maior do que às vezes o nosso cuidado pessoal conosco mesmo. Olha que louco Sempre. isso. O ser humano é um ser social. Somos sociais. Então, no momento que alguém tá fazendo uma coisa que não é legal pra saúde, mas essa pessoa é importante pra ti, tu pode até saber que tu tá certo, querendo cuidar da saúde. Mas tu ama tanto essa pessoa, pode ser o marido, pode ser amigo, alguém da família, tu baixa o teu nível pra atingir a saúde que tu deseja e tem até como desculpa isso, porque vai ficar mais difícil mesmo, né? Fica um pouco mais desafiador quando alguém que tá muito perto faz diferente, pra tu poder ser amado por essa pessoa, pra tu poder estar congruente com ela. Olha que louco. Então, por isso é importante a gente escolher. Quero ficar saudável? Eu preciso escolher uma tribo que tá saudável pra fortalecer esse desafio que já é naturalmente. Existe um desafio para conseguir isso. Então, a comunidade é fundamental. Eu tenho alunas que estavam no meio de um casamento difícil, tóxico, de coisas fortes, assim. De apanhar, coisas fortes. E de a pessoa se fechar no banheiro para treinar, porque estava recebendo crítica por estar tentando se cuidar. Meu É a Deus. pessoa se trancar no banheiro para poder fazer um treino. Poxa, eu teria muitas histórias aqui para contar que até hoje eu me arrepio, assim, que a gente não imagina que acontece, né? Mas é fundamental ter uma comunidade. Então, muitas pessoas encontram apoio na comunidade de alunas, na comunidade dos coaches e do meu time que dá suporte. Então, tem lá uma comunidade que é tipo uma rede social dentro do aplicativo, que elas estão lá dizendo, puxa, hoje não tô legal, semana passada não treinei, eu tropecei, aí vem outras lá, vamos lá, vai dar certo. Existe um apoio. E elas fazem amizade de começar a visitar uma a outra, criam uma intimidade, filhos começam a conviver. Então, a comunidade, como tu bem falou, é fundamental. É ali que a gente se sente pertencente, a gente se sente amado, a gente libera um monte de ocitocina. Sim. E é fundamental. É fundamental. Não, existe aquela máxima também. Se você não nasceu numa família virtuosa, que você seja o primeiro a criar uma. E é criar pelo exemplo, não tem jeito. Assim, a gente, às vezes, se a gente não tem quem apoie, porque, cara, às vezes a pessoa não teve essa formação, não teve acesso a conhecimento, não teve acesso à inspiração, seja você o transformado para inspirar. Porque até, a gente acabou de provar, os trabalhos já mostram isso. Se você for aquela pessoa que conseguiu a transformação, você já influencia ela só pelo fato de você existir na vida no círculo daquela pessoa. Completamente. Então acaba que acho que são os três grandes problemas que eu percebo quando a pessoa não quer mudar e ela arranja dificuldades, né? Que é o vitimismo, eu não tenho apoio. O segundo é o imediatismo, eu não vi resultado. E o terceiro é o perfeccionismo, mas eu não tenho academia. Se a gente usar para esse core especificamente da parte do exercício físico. Mas se você pensar nisso, é um modelo mental, voltamos para o modelo mental, que serve para tudo. Meu chefe não me ajuda. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei lidar com pessoas. Aí depois o segundo. Não, mas olha só, já estou trabalhando 3 meses aqui, não tive resultado, não fiz uma venda, não fiz coisa desse tipo. E o quarto, não, mas só vou conseguir fazer isso se tiver uma equipe completa. Então, se a pessoa faz isso, se você pensar que treinamento físico, atividade física, alimentação, tudo isso aqui é um treinamento para a vida,
A maneira como você dá essas desculpas lá nas suas crenças, ou enfim, você está se sabotando porque se sabota também no trabalho, se sabota no casamento, se sabota na sua vida pessoal, se sabota em tudo isso. Quando você pensar que você tem vícios mentais, trackers mentais, que são hábitos mentais, você percebe que você tem a primeira pessoa que tem que tirar. Então, em que momentos você é vitimista? Ou você vai estar sendo vitimista em outras áreas. Em que momento você é imediatista? Se não acontecer com tanto tempo é porque não funcionou. A culpa é da Raquel, a culpa é do Dave, fez a cirurgia e não ficou bem. Pessoal, só um pouquinho, vamos ser responsável. E a terceira, não, se não tiver tudo perfeito, eu não vou começar, porque nem vale a pena, porque não vai dar certo mesmo. São desculpas que a gente escolhe para justificar a nossa própria falha, porque a gente não quer começar. Porque se a gente começar, e sabendo tudo que a gente sabe agora, depois que você ouviu todo esse podcast até agora, fica feio você não terminar. Porque agora não tem como dizer eu não sabia, né? Não sabia. Só um pouquinho. Agora já está consciente. Pô, é baseado em resultado, baseado em empirismo, baseado em comunidade, baseado em ciência. Então não tem. Assim, acabou o argumento, vai dizer o que agora, né? Eu digo que o treino, ele é uma simulação da vida real. Total. Todas as adversidades que a gente passa no meio do treino, o desafio às vezes para iniciar, porque não tá com tanta vontade. Aí no meio do treino, você assim, meu Deus, eu tô cansada. Daí vem aquela voz alta gritando, não, tu não é capaz, não vai conseguir. Não, para agora um pouquinho. Descansa um pouquinho, não vai ter problema, descansa agora. Então, vem as nossas vozes internas que no dia a dia elas estão mais baixinhas, tu vai seguindo ela, mas sem saber que tá seguindo, né? Elas gritam na hora que a gente tá no treino. E é a hora que a gente pode dar correções nelas. Perfeito. Que a gente pode corrigir elas. Então, quando a gente se coloca diariamente em pequenas adversidades para treinar habilidades emocionais e mentais, a gente vai para o mundo mais forte. Então, o treino ajuda a gente a ser mais resiliente, desenvolver mais determinação, mais comprometimento, mais disciplina. A gente nunca fica ótimo em alguma coisa sem antes ser constante. Perfeito. Opa. Então, a constância do treino, que seja 15 minutos por dia, que vai dar resultado estético, físico, tá ali constantemente desenvolvendo essas habilidades emocionais que vão te dar mais controle emocional. E traz tanto benefício. É um ansiolítico natural, modulador de humor natural, um remedinho para dormir na hora que for para a cama, natural. Então, é tanto benefício de colocar nessas pequenas adversidades que tudo... É o hábito angular, né? Perfeito. Tem estudos disso também. Uma pessoa que cuida... Todos nós sabemos que a gente precisa cuidar bem da saúde. A gente sabe disso. E quando a gente não está cuidando bem da saúde, a gente se sente culpado. Porque todo mundo que não tá se sentindo culpado. Quando tu se sente culpado, tu não é merecedor de alguma coisa. O nosso cérebro está dizendo, não, tu não merece uma coisa boa. Então isso está reverberando em vários aspectos da vida. Quebra a autoconfiança, você fica... Completamente. Tu quebra a tua autoconfiança. Se tu promete que tu vai fazer uma coisa e não faz, tu tá falhando contigo mesmo, tu é menos capaz. Perfeito. Isso vai reverberar em outras coisas, na vida profissional, no casamento, com os filhos. Vai reverberar. Pode ser que uma área menos, outra mais, mas está afetando. Tudo é uma coisa só, não tem como separar. Nos treinamentos para fobia, tu vê como tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Eu acabo estudando muito essa área, porque para a parte de liderança e treinamento, quando eu faço para as empresas, os treinamentos para fobias e para incapacidades percebidas, não reais, né? Eu trabalho muito com o conceito do No Zero Day, né? Que é o conceito pessoal de vida, assim, que faz um processo de gamificação para habilidades e desafios. Que é sabe aquele conceito de zone, que é o flow, que é quando você está na sua capacidade de realizar e a capacidade de desafio, você consegue chegar em uníssono, né? No mesmo efeito. Então, o No Zero Day significa basicamente assim: coloque o desafio tão pequeno que fique tão ridículo que no processo de gamificação você só bota na bolinha, ó, esse dia eu fiz, esse dia eu fiz, esse dia eu fiz, ele vai chegar no momento que você consegue fazer um step forward, você consegue ir um pontinho a mais, do tipo, se for exercício físico, cara, uma flexão. Cara, flexão é ridículo. Se para você é ruim, você não consegue fazer ainda flexão, então só estica no chão. Faz isso e bota uma bolinha. Hoje eu consegui, hoje eu consegui, hoje eu consegui, hoje eu consegui. Começar a dar a ideia de pertencimento e a ideia de reconhecimento. A ideia de reconhecimento e pertencimento está diretamente relacionado com o path neuronal dos caminhos dopaminérgicos, né? Eles têm a substância negra, aí eu posso até aprofundar mais, mas a princípio são 3 caminhos. Um é cortical, neocortical, que é racionalizado, e o outro é límbico apenas, que é a parte emocional, como você se sente. E o de retorno ele acaba sendo reptiliano, como você falou, na porção mais bulbar. Então ele acaba reforçando os 3 caminhos. E você tendo esse comportamento, que é o primeiro item, o segundo item é, beleza, cara, agradeço o seu passado, que já aconteceu, assim, se foi ruim, esquece ele, deu pra ti. Agradeço pelo teu presente que você está podendo fazer hoje e faz as pazes com o futuro, porque o futuro é o que você está montando hoje, ele não existe ainda. O terceiro ponto é o ponto de forgive yourself, você se perdoe no dia que você falhar,
mas você tem um caderninho vendo que é aquela bolinha e não vale a pena compensar, do tipo, se você tinha que fazer só uma, não vale a pena fazer 2 no outro dia. Segue na uma, porque essa é a tua missão. É assim, a missão dada, a missão cumprida, se você falou um dia, não vai repercutir. Cientificamente falando, não repercute. E mentalmente falando, o pathway também não caiu. E não é tão fácil assim você destruir um caminho como esse. E o quarto item, tudo o que você fizer nos 3 dias anteriores, se você estiver fazendo isso para trabalho, para relacionamento, coisas desse tipo, no final, que é o quarto item, nunca deixe de fazer alguma coisa relacionada à atividade física e alguma coisa relacionada à atividade social de suporte, porque é o que vai te destruir. São as coisas que você, poxa, se você estiver doente, nada acontece. Se você estiver sem apoios emocionais, nada acontece. Então, o No Zero Days, ele é montado de uma forma que você seja o menor esforço possível, você se perdoe quando o dia que você falhar, e no outro dia você não tente compensar, se você não é culpado por isso, aconteceu e pronto, assim, esqueça o passado, faça as fases do passado, e o quarto item, independente do que você queira acontecer, se é finanças, trabalho, enfim, não tire esses 2 itens. Então, não quebre a sua relação com a sua família, as pessoas que são caras, e não quebra a relação com o seu corpo, porque depois são os únicos 2 bolinhas da nossa vida que a gente bota pra cima, que são de cristal. Se eles quebram, eles racham e quebram, estão quebrados. Os outros são de borracha. O trabalho, a gente muda de trabalho. O dinheiro, a gente perde dinheiro e ganha dinheiro. Agora, perder família, perder esposa, perder marido, perder filhos, por mais que seja ex-marido, ex-mulher, é uma cicatriz. Agora, esse trabalho nem se lembra mais, cara. E a parte também relacionada a doenças, ficou doente, você pode até tratar, mas aí você tem aquela cicatriz no corpo, né? Muito profundo. Tu tá falando da gamificação, né? Eu tenho uma gamificação com as minhas alunas que são 21 dias. E nessa gamificação tem tarefas de treino, de mentalidade e de alimentação. Top. E da alimentação, são as pequenas vitórias todos os dias. E se eu deixei de fazer no dia anterior, já foi essa missão. Boa. A missão é a próxima de hoje. Então as missões vão abrindo, vale pontos. Vamos dar um exemplo da mentalidade. Tem 3 coisas de mentalidade, mas muito rápidas. A primeira delas, meditação, mindfulness, de 1 minuto na primeira semana. É só 1 minutinho. E aí tem lá, né, um videozinho que eu preparo, né, que a pessoa vai respirar junto com o vídeo. 1 minuto. E eu explico, né, antes de a pessoa começar o desafio, eu explico o porquê daquele 1 minuto. Na segunda semana são 2 minutos, na terceira semana são 3 minutos. Então são pequenos ganhos para a pessoa fazer ao longo de 3 semanas. 1 minutinho, a gente sabe muito bem já o que isso faz no cérebro, né? Perfeito. Com 1, 2 e 3 minutos. Gratidão. Então, é top. tem o potinho da gratidão. E eu ensino, como a gente está falando de saúde, eu trago a gratidão na área da saúde. Aí ela vai lá, faz o potinho da gratidão, eu sou grata por alguma coisa naquele dia. Toda vez que eu sou grata, eu reforço e celebro algo positivo que eu fiz, dou um reforço positivo para eu fazer novamente. Terceiro, de mentalidade, áudios de afirmações positivas em relação à saúde. Então, em vez de eu dizer, eu odeio fazer exercício, eu vou dizer, eu faço o que precisa ser feito pelo cuidado da minha saúde. Eu treino, mesmo que eu não esteja com tanta vontade, porque eu sei que eu vou me sentir muito bem depois de treinar. Então, são várias frases que ela repete junto. Né? Eu falo uma vez e a pessoa repete, eu falo uma vez e a pessoa repete. Também, o áudio dura menos de 3 minutos. Então, são 3 tarefas diárias que em menos de 5 minutos a pessoa fez um pilhamento de coisas de mentalidade ali. Né? Em menos de 3 minutos. Aí os treinos que não duram nem 10 minutos. E as tarefas de nutrição é assim, olha só, eu vou te ensinar o que é proteína hoje. E hoje a tua única tarefa é pensar que em cada refeição que tu vai fazer, tu vai ter que botar uma proteína. É só isso que tu precisa fazer. É só isso que tu precisa pensar. Ah, mas não tem um cardápio, não tem a dieta, eu quero seguir. Não, só faz isso hoje. Eu sei que aí na tua geladeira deve ter alguma coisa. Te ensinei que é proteína, só faz isso hoje. Então são pequenos marcos que ao longo de 21 dias as pessoas saem transformadas. Saem transformadas, porque é um pequeno passo, todo baseado na ciência, né? Sim. Todo baseado na ciência. Você chega no final, ainda às vezes tem sorteio de dinheiro, tem sorteio de suplemento, tem sorteio de consulta com especialistas. Então, a pessoa passa pela jornada e ainda tem chance de ganhar alguma coisa. Então, é todo o circuitinho fechadinho, neurologicamente correto, né? E a gente não combinou. Não combinamos. Não combinou. E a gente não combinou. Mas é que é o básico que funciona, gente. O pessoal quer uma pílula mágica, quer uma cirurgia mágica, quer um exercício mágico, uma dieta mágica, mas não é. É o que funciona. Funciona há séculos, há anos. É o que funciona.
Eu tenho também treinos ao vivo, né? Que as Aham. pessoas vão, tipo, para uma sala do Zoom e tem aulas das 6 da manhã até as 10 da noite, com aulas de no máximo 40 minutos. Ao vivo, ali, com o Uhum. professor junto. Quando eu dou os treinos, no final, eu sempre puxo para uma questão de mentalidade com mindfulness, meditação junto, com afirmação e com gratidão. Então, eu vou conduzindo o relaxamento. A pessoa treinou. Liberou tudo que tinha que liberar, né, Uhum. neurotransmissores, parte hormonal. Então, já garanti dopamina, já garanti endorfina, já garanti um monte de coisa ali acontecendo. E no final, conduzo para o relaxamento, mindfulness. Deixo o corpo relaxado no presente aqui e agora, porque é mais fácil depois de um treino. Levo para gratidão, levo para a palavra de afirmação e faço ela visualizar o restante do seu dia nos benefícios físicos, emocionais, que ela vai ter por ter feito o treino e ter cuidado bem dela. Então, é Fantástico. incrível, ela sai assim da aula, assim. O Tony Robbins, eu fiz o treinamento deles, o Business Mastery, né? E tem toda essa parte antes de state, né? Que eles chamam, que é o 3D state, que é o estado de presença. Ele é baseado em três pilares, como você acabou de escrever, que é a fisiologia, no caso, o exercício propriamente dito, nesse caso especificamente que a gente está conversando. O foco, que é o foco na gratidão, ou nas coisas que você deseja, não as que você não quer. Que é aquele negócio, quando você fala de algo que você não quer, tipo, eu não quero comer carboidrato, você está pensando no carboidrato. Agora, eu quero comer X, eu quero comer X. E a linguagem. Você usar isso como veículo para reprogramação, né? Então, é que a neuroprogramação é baseada muito nisso, né? É Neuroprogramação. fisiologia, foco e a linguagem associada a isso. Raquel, hoje a gente aprendeu muito contigo, cara, muita coisa. Não, e a gente foi batendo a bola, né? Eu Essa que é a explico de um ideia. ponto de vista, tu traz outro contexto e eles vão Exatamente. se Mas essa que é a acrescentando. lógica, né? Assim, a gente está falando a mesma verdade, só que em linguagens diferentes e tendo o mesmo ponto de vista, porque a gente está vendo de ângulos diferentes. O importante é saber que a gente está vendo sempre a mesma coisa. E esse resultado funciona, esse resultado é basado, esse resultado é realizado, esse resultado é possível. E acho que é a grande lógica, assim, a nossa melhor versão, pessoas reais, vidas reais, resultados extraordinários. Um pouquinho de cada dia, sem vitimismo, sem imediatismo, sem perfeccionismo, mas o que você consegue fazer do jeito que você consegue fazer, mas de maneira constante. E aí você se respeitando os seus limites, porque é a longa jornada que vai dar o resultado que a gente quer. Afinal de contas, a gente já viveu até aqui, né? A gente quer ver mais, mas com qualidade, com saúde. É que eu tenho alguma mensagem final que você quer dar para as pessoas, assim, para aquele incentivo, aquela gratidão, enfim, o que é que você falaria hoje se você pudesse botar no outdoor, assim, para todo mundo ver? Tem algo bem importante que eu passei a compartilhar mais recente. Do porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu faço isso com tanto amor, com tanta Propósito. paixão, com tanto propósito. E é o seguinte, minha mãe, ela tem transtorno afetivo bipolar, ela tem transtorno de personalidade narcisista e tem o borderline junto. Então ela pegou todas as conformidades juntas e foi alcoólatra por 25 anos. Então foi uma barra para a família ver tudo isso acontecer. Hoje, ela vive numa casa geriátrica psiquiátrica porque ela não tem condições, mesmo relativamente nova, ela tem 67 anos, não tem condições de guiar a sua vida sozinha. Então, eu fui para o outro oposto. Tudo que ela não cuidou da parte de saúde e mental dela, emocional, eu quis fazer o contrário de tudo isso, porque hoje cada pessoa que eu ajudo é como se eu estivesse ajudando minha mãe. Boa. Tantas famílias, se a gente cuidasse mais da nossa saúde física, naturalmente reflete na saúde mental, naturalmente reflete na saúde emocional. A estatística de transtornos mentais, ela é altíssima. Seja uma simples depressão, simples não, né? Seja uma depressão até um transtorno mais grave. Eu vi uma estatística que eu não posso afirmar se realmente ela é correta, mas eu vi algo de assim, 85% da população brasileira vai ter algum tipo de transtorno em algum momento da vida. Vai ter algum transtorno. Se a gente cuidasse mais da nossa saúde e da nossa farmacinha interna, muito disso poderia ser evitado. E começa pela saúde do corpo, que naturalmente vai ser um cuidado com o nosso emocional. Famílias poderiam ser mais felizes, pessoas poderiam ser mais felizes, mais prósperas, mais abundantes, se tivesse um cuidado maior com a saúde. Uma pessoa que tem transtorno bipolar é uma pessoa que ela tem que ser regrada no nível 1000. O ciclo circadiano dela tem que ser perfeito. Uhum.
Se ela tivesse cuidado mais, se minha mãe tivesse cuidado mais da saúde, talvez os efeitos da bipolaridade teriam sido menos impactantes na vida dela. Então, quantas pessoas, quantas famílias sofrem silenciosamente com algo e a gente não sabe? Quase todas as pessoas têm uma história ou num grau muito perto, ou na sua pai, mãe, irmão, ou algum tio, mas todo mundo tem próximo uma história punk relacionado ou a um transtorno mental, ou um vício, ou um abuso. Todo mundo tem alguma história mais desafiadora. E todos nós podemos fazer dessa diversidade algo relevante para o mundo, né? A gente aprende o que a gente não quer fazer e quer fazer de melhor. Exatamente. E o cuidado com a saúde, o cuidado com o nosso corpo é a parte básica para que nada dessas coisas, que a gente possa silenciar. Silenciar não, que a gente possa educar o mundo para que isso não aconteça. Meu sonho é que cada hospital vire um centro de super-humanos, onde a gente não vai tratar da doença, onde a gente vai lá para melhorar mais ainda a saúde. Esse é meu sonho. Tantas doenças não precisariam estar aí. Não precisariam estar aí, porque 90% das doenças elas estão ligadas ao sedentarismo, a um estilo de vida ruim. Imagina se todo esse dinheiro que hoje é direcionado para a doença pudesse ser direcionado para a cultura, para a saúde, para o esporte. Nosso mundo não seria muito melhor. Então, cada pessoa que eu colaboro, cada aluna que eu dou um apoio, ela segue o caminho, é a minha mãe que eu não consegui dar um apoio. Então, se tu tem aí a tua preocupação em cuidar da tua saúde vai muito além de ti. Vai no contágio da comunidade, de todo mundo ao redor. Então, vale a pena cuidar da saúde, não só pelo corpo. O corpo é apenas uma consequência de tudo que vem ao redor num cuidado com o nosso corpo, mente e espírito. É isso. Foi forte agora, parto até. Eu visualizei muita coisa na minha cabeça quando você foi falando. Pô, Raquel, como é que as pessoas te acham para poder fazer parte disso tudo? Tu quer fazer parte da comunidade também. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas te Minhas encontram? redes sociais com o meu nome. Minhas redes sociais, Raquel Quartiero. Raquel Quartiero. Raquel Quartiero. YouTube, Instagram. E eu tô YouTube, sabendo. Instagram, TikTok. Tô sabendo que vai vir um podcast por aí, né? Ouvi dizer, né? Tô pensando, né? E tu tá sendo responsável para me estimular, viu? Tá vendo? Eu faço parte da comunidade para estimular positivamente. Então tá, Raquel, muito obrigado mesmo. Obrigado por ter ficado com a gente até agora, passado todos esses conceitos, inspirado muito. Agora o final foi bem inspirador, assim, muito obrigado mesmo. Eu particularmente fiquei muito inspirado. E eu acho que é isso que você falou, a gente vai crescendo como comunidade e devolvendo para a sociedade aquilo que a gente faz tão bem, né? Que é o nosso papel, é transformar as pessoas através das nossas condutas e através que elas consigam ser mais elas, né? Se hoje a gente está usando o exemplo hoje do 40 mais você, na Joy Clinic, na verdade é só um pretexto, né? Só uma desculpa para a gente poder melhorar a vida das pessoas através dos nossos exemplos, através do que a gente sabe que já funciona. E se você gostou do episódio de hoje, fica ligado, tem muito mais nos nossos episódios. Então, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Até mais.